embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis tentações. Ó, certo eu estou que apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é um seio do meu Salvador. Em breve virá me buscar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver. Muito bem-vindo a mais uma célula virtual da Bíblia. Eu quero continuar hoje o nosso estudo sobre dons espirituais. Antes, porém, vamos orar e vou dar uma boa notícia. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora estudarmos Tua Palavra. Te pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender sobre os dons espirituais e para que possamos discernir também quanto à sua aplicação. Em nome de Jesus. Amém. A boa notícia é que, como eu havia dito a semana passada, os nossos podcasts já estariam no ar esta semana, e de fato estão. Você pode ir lá na Apple Store e procurar Bíblia Podcast, ou você pode ir também no Spotify, especialmente se você não usa telefone Apple, iPhone, lá também já está. E também já está no Google Podcast. Além disso, tem várias outras plataformas que depois também, se você quiser saber, pode me escrever no particular e eu lhe respondo. Então já estamos em várias plataformas, você pode ouvir nossos podcasts naquela plataforma que você mais gosta. Isso é uma boa notícia, não é verdade? Vamos à Bíblia agora? Pega a sua Bíblia, por favor, e vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. Versículo 7 a seguir. Paulo diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Hoje nós vamos nos concentrar no dom de operar milagres, aqui nessa versão chamada Poder para Operar Milagres. Agora vá comigo lá em 1 Coríntios 12 ainda, versículo 28 a seguir. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres.
os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Hoje nós vamos falar sobre este dom de realizar milagres. O que é um milagre? Há várias definições, mas eu quero ler para você algumas definições que eu encontrei. A primeira que eu vou ler para você é de G.A. Buttrick, que escreveu no Dicionário Bíblico do Intérprete, que está em inglês. Ele diz assim: um milagre é qualquer evento, quer natural ou sobrenatural, no qual alguém vê uma revelação de Deus. Quer o milagre esteja fora das leis da natureza, ou seja, uma violação das mesmas, é essencialmente irrelevante para a fé. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: Deus tem várias maneiras de agir. Ele pode agir naquilo que nós consideramos a esfera sobrenatural, como ele também pode agir de maneira natural. Ou nós podemos entender, como ele diz aqui, que Deus às vezes opera fora das leis da natureza, às vezes ele simplesmente opera de uma maneira que nós não entendemos, embora seja naturalmente, porque nós não sabemos tudo sobre as leis da natureza. Segunda definição é do dicionário New Collegiate, de Webster, um dicionário inglês, que diz assim: um milagre é um evento ou efeito no mundo físico que se desvia das leis conhecidas da natureza ou que transcendem nosso conhecimento dessas leis. Singular, né? Ou que transcende nosso conhecimento dessas leis. O evento extraordinário, anômalo ou anormal, realizado por agência sobre-humana. Então ele também está dizendo que é algo que foge à lei da natureza ou foge à nossa compreensão das leis da natureza. E a última é de Pelubet, no seu dicionário bíblico de Pelubet. Diz assim: um milagre não é a quebra de uma lei da natureza, não é uma interferência com ou suspensão da uniformidade imutável das leis do universo. É simplesmente um Deus pessoal colocando a sua vontade nas leis da natureza. É Deus fazendo com seu infinito poder a mesma qualidade de ação, embora vastamente maior em grau, do que nós fazemos toda vez ou toda hora que exercemos nossa vontade pessoal entre as forças da natureza. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: da mesma maneira que nós, às vezes, interferimos ou impomos nossa vontade no meio das leis da natureza, Deus tem o poder de fazer o mesmo, só que muito mais poder, de operar independente ou mesmo dentro dessas leis da natureza, fazendo com que coisas aconteçam e que nós percebemos como são sendo sobrenaturais. Então, esta é a definição de um milagre. E eu gostaria que você agora estivesse comigo, prestando atenção no desenvolvimento deste estudo, que eu creio que vai ser edificante para a sua vida. Vamos a seguir ver as palavras que a Bíblia usa para milagres. São quatro palavras que encontramos no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta 4 termos para milagres. O primeiro é sinais. Muitas vezes, quando a Bíblia relata que foi realizado um milagre, a palavra usada é sinal ou sinais. Este termo é encontrado 70 vezes no Novo Testamento e é usado como uma marca de identificação. Os sinais apontam para algo fora de si mesmos, como, por exemplo, em Atos, capítulo 2, versículo 3, e também no sermão que Pedro prega no dia de Pentecostes, ali ele usa palavra, sinal ou sinais, apontando para algo fora do sinal em si mesmo. É como se fosse em inglês a palavra sign, que também significa placa. Uma placa normalmente aponta a direção. Ela não é a direção, ela não é o local para o qual ela aponta, mas ela aponta para um local ou aponta a direção que você deve seguir. Estes sinais são como um símbolo da presença e poder de Deus
a verdade da revelação divina, a lei e o coração do Pai e as credenciais daquele que é o mensageiro, daquele que traz a palavra de Deus. Muitas vezes esses sinais são usados para validar a mensagem do Evangelho. Outra palavra é maravilhas. Em algumas traduções, na verdade, este dom de operar milagres, ele é traduzido como dom de operar maravilhas. Nesse sentido, maravilhas e milagres são sinônimos. E este termo se encontra 16 vezes no Novo Testamento e é utilizado para indicar a reação de temor ou terror. Temor a Deus ou terror, medo do julgamento divino. Maravilhas são as manifestações surpreendentes de Deus, atraindo a atenção das pessoas para Ele mesmo, para a sua natureza e suas promessas. A terceira palavra usada no Novo Testamento para milagres é poderes. Essa seria a melhor tradução da palavra, poderes. E esta palavra se encontra 9 vezes no Novo Testamento e se refere ao poder que realiza o ato. Ou seja, não necessariamente o ato do milagre em si, mas o poder que é exercido para realizar o milagre. É algo fora da natureza. Revela o poder todo-poderoso. É aqui uma redundância, mas esta é a melhor expressão. Poder todo-poderoso de Deus para salvar e para ajudar em tempos de tribulação. E, por exemplo, o abrir das águas do Mar Vermelho é o exemplo. Não é? Poder de Deus em ação para abrir as águas, e isto serve para ajudar o povo de Deus que está uma grande tribulação, diante de uma grande luta, diante de um grande obstáculo, e Deus então os ajuda, e ao mesmo tempo Deus os salva dos seus perseguidores, no caso, os egípcios. Não é? E a quarta palavra é operações. Em algumas traduções também, se você lê lá que o seu dom de operação ou operações de milagres. Este termo se refere aos fatos em si, ou seja, aquilo que é realizado no milagre. As operações são a demonstração de bondade e amor de Deus. A cura dos enfermos, embora haja um dom de curar, a gente vai mencionar mais tarde, é um exemplo da operação da bondade e do amor de Deus, fazendo o milagre na vida de alguém que está enfermo. De acordo com o que temos visto agora, então, os milagres, eles atestam e eles validam a mensagem do Evangelho. Deus tem sempre que operar milagres? Não. Deus é soberano. Ele opera um milagre quando ele quer. Houve ocasiões do Velho Testamento e do Novo Testamento em que Deus operou milagres, grandes milagres. Mas houve ocasiões também que pessoas oraram ou buscaram a face de Deus e ele não realizou milagres, porque Deus não opera de acordo com a nossa vontade. Ainda que uma pessoa tenha o dom de operar milagres, não significa que toda vez que ela quiser operar um milagre, ele vai acontecer. Isso se aplica a outros dons também, conforme nós veremos. Mas eu quero deixar isso bem claro aqui, porque algumas pessoas perguntam, por que nós não vemos tantos milagres nos dias de hoje? Eu creio que há várias causas. Uma das causas, claro, é a falta de fé. Não é? Segundo, é a falta de compromisso com Deus. Terceiro, é a falta de oração. Quarto, eu queria dizer que mesmo na Bíblia, você não encontra milagres em todo o tempo. Vamos raciocinar juntos. Pegue, por exemplo, o livro de Êxodo. Ali você encontra vários milagres que Deus realizou, primeiro na vida de Moisés, salvando a vida dele. Às vezes para nós não parece um milagre, né? O fato de a sua mãe ter colocado naquela cestinha que boiou sobre o rio Nilo e depois a filha de Faraó encontrou, e a maneira como Deus proveu também para que a própria mãe de Moisés pudesse cuidar dele, amamentando e guiando nos caminhos de Deus, mas tudo isso é milagre. Como eu falei, Deus pode agir de uma maneira que a nós parece natural, usando meios naturais, mas é um milagre. A preservação da vida de Moisés foi um milagre, porque Deus tinha um propósito para aquela vida, ok? Mas depois você vê Deus operando milagres, o que nós identificaríamos melhor como milagres, através da vida de Moisés.
através do próprio Moisés. Não é? Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, mais tarde lá também nos livros de Números, a provisão de Deus de alimento, mandando as codornizes, mandando maná, cuidando para que eles tivessem água quando estavam em lugares áridos em que não havia água. Então você vê grandes milagres de Deus ali, você vê operações sobrenaturais de Deus. Depois você vai ler o restante da narrativa do Antigo Testamento, você quase não vai encontrar milagres. Há alguns realizados por Elias, há alguns realizados por Eliseu, mas se você colocar no contexto geral do Antigo Testamento, você vê que foram realizados relativamente poucos milagres, exceto na época de Moisés. Quando você chega ao Novo Testamento, com Jesus, começam de novo ondas de milagres, por assim dizer, né? Porque Jesus realiza muitos milagres. Ele cura os enfermos, ele dá vista aos cegos, ele faz com que os paralíticos andem, ele alimenta 5.000 pessoas, outra ocasião 4.000 pessoas, com apenas alguns pães, com alguns peixinhos, grandes milagres feitos por Jesus, e o maior de todos os milagres, que é a ressurreição do próprio Jesus. Aí entramos no livro de Atos, e você vê também que os apóstolos realizavam milagres. Mas fora os apóstolos, você quase não vê milagres também. Estevão, que era um dos diáconos e possivelmente o evangelista, conforme nós mencionamos quando falamos sobre o dom de evangelismo, também realizava milagres. Mas, aparentemente, a maior parte dos milagres estava atrelada ao ministério dos apóstolos e não aos crentes em geral. É óbvio que Deus usa quem ele quer, e ele usou também pessoas, como ele usou Ananias, que foi lá e orou por Paulo, e as escamas que cobriam os olhos de Paulo caíram e ele pôde voltar a enxergar. Porém, prestemos atenção no ministério do próprio Paulo. Houve uma época em que pessoas pegavam os lenços de Paulo e levavam e davam a pessoas que estavam enfermas ou com outras necessidades, e milagres eram feitos através do lenço de Paulo. Também no ministério de Pedro, você vê que em algumas ocasiões pessoas punham doentes nos lugares por onde Pedro ia passar, para que a sombra de Pedro, ao passar, os curasse, e isso acontecia. Agora, tirando esses dois grandes apóstolos, você não vê grandes milagres relatados especificamente com relação aos demais apóstolos. Não quer dizer que não acontecia, porque o próprio texto, em Atos 2, diz que muitos sinais e maravilhas, ou muitos sinais e prodígios, em outras palavras, muitos sinais e milagres, eram realizados pelos apóstolos. Mas, como eu disse, fora o ministério apostólico, você não vê a realização de muitos milagres. E milagres também não aconteciam quando o apóstolo queria realizar. Veja que o próprio apóstolo Paulo, ele disse que ele deixou o Trófimo doente em Mileto. Ora, Paulo tinha o poder de curar, que também é um milagre, não é? Embora seja um dom distinto, mas está ligado. Por que é que ele não orou e Trófimo foi curado? Eu creio que Paulo orou para que Trófimo fosse curado. Mas, da vontade soberana de Deus, ele não realizou o milagre. Mesma coisa aconteceu com Timóteo. Paulo mandou que Timóteo tomasse água misturada com vinho por causa das suas frequentes enfermidades do estômago. Será que Paulo não orou por Timóteo, que era seu filho da fé? Eu creio que sim. Paulo orou, porém Deus, por algum motivo soberano, resolveu não curar Timóteo. Eu não estou limitando o poder de Deus. Deus faz milagres a hora que ele quer. Mas isto mostra a soberania de Deus. Ele faz milagres quando ele quer e através de quem ele quer. Eu acredito que nos falta, como eu disse no começo, algumas coisas, algumas coisas que poderiam talvez tornar o acontecer de milagres no nosso meio uma coisa mais frequente, como a fé. Muitas pessoas não têm fé para crer que Deus pode fazer milagres hoje. Muitas pessoas esperam milagres, mas elas não têm fé. Elas esperam que outros tenham a fé por elas. Se cada um de nós tivesse mais fé, quem sabe veríamos mais milagres sendo realizados nas nossas vidas e também através dos nossos ministérios na vida de outros. Segundo lugar, como eu disse, também a oração. O povo não ora, mas quer que o poder de Deus seja manifesto. Deus tem o poder de manifestar o
o poder dele, outra vez aqui uma redundância, Deus tem o poder de manifestar o poder dele através da oração e também sem oração, claro. Porém, milagres acontecem também ou são realizados através de pessoas que buscam ter comunhão com Deus. E esta comunhão é possível através da oração. Eu creio que estes dois elementos estão nos faltando hoje em dia. Quase não oramos, quase não exercemos a fé. Eu já tenho visto grandes milagres na minha vida. Eu vou dar dois exemplos aqui. Porque eu acredito em milagres. Primeiro foi o nascimento da minha filha. Eu e Cristina éramos casados há 12 anos, não tínhamos filhos. E na igreja em que eu servia, chegou uma noite de quinta-feira, um senhor da Inglaterra. Ele não era pastor, era um homem de negócios. E ele deu uma palavra à igreja e ele disse, olha, Deus me deu um dom, eu oro por casais que não têm filhos e 9 meses depois, veja o que acontece. E ele mostrou fotos de vários casais pelos quais ele havia orado e a quem Deus tinha dado filhos. E quando terminou de falar, ele desceu ali do púlpito, ficou a plataforma e pessoas vinham a ele para pedir oração. E eu fiquei ali como intérprete, ajudando aqueles que não falavam inglês a expressar seus pedidos para que ele pudesse orar. E nisso me veio aquela fé no coração, de chamar a Cristina. Eu chamei, ela estava sentada no primeiro banco, vem aqui, Cris. Ela nem sabia para que era. Quando ela chegou, falei para ele, olha, nós somos casados há 12 anos e nós não temos filhos. Gostaria que o senhor orasse por nós. Ele orou. Adivinha o que aconteceu? 9 meses depois, né, na linguagem popular, né, nasceu Caroline, a nossa filha, que é um milagre de Deus. Ela sabe disso. A gente sempre fala para ele, você é o nosso milagre, você é uma filha milagre. Então, eu creio nos milagres de Deus. Uma outra ocasião, houve muitos milagres já na minha vida, tá? Mas uma outra ocasião foi quando nós íamos comprar a nossa casa. Naquela época eu ainda tinha meu visto de estudante, eu creio, e não tinha green card, e resolvemos comprar uma casa. E compramos, sem entrada, já foi o primeiro grande milagre. Não precisamos dar um centavo de entrada, que normalmente não acontece aqui nos Estados Unidos, né? Você tem que ter 5% ou 10% para dar de entrada. E compramos a casa. Mas passado algum tempo, um amigo me perguntou, como é que você comprou a casa? Comprando, Deus abriu a porta e nós compramos. Mas você não tem green card, porque pela lei americana, pelo menos naquela época, você tinha que ter um green card. Se você é residente aqui, você tinha que ter um green card para poder comprar. Ou então ser cidadão americano para comprar uma casa. Falei, eu não sei. Você está fazendo uma pergunta que eu não sei responder. Ninguém nunca me perguntou se eu tinha green card, consequentemente eu também nunca respondi. Então, outro grande milagre de Deus, ok? Então, essas são maneiras de Deus nos abençoar, que são, a meu ver, vou colocar aqui na categoria do sobrenatural, porque são coisas que transcendem nosso entendimento, são coisas que eu não entendo. Por que durante 12 anos nós não tivemos filhos, mas ao orar aquele irmão por nós, Deus nos deu uma filha tão maravilhosa, não é? Porque Deus nos permitiu comprar uma casa quando as restrições legais nos impediriam de comprar uma casa? Eu não sei. Eu sei que hoje eu estou falando com você aqui desta casa, que Deus nos deu a oportunidade de comprar. Hoje poderia comprar, por ter todos os meus documentos aqui. Eu nunca fiquei ilegal nesse país, mas naquele tempo eu não tinha um green card, que é diferente. Hoje eu sou residente legal desse país, não é? Com todos os documentos, poderia comprar, mas naquela época, pela lei, eu não poderia. Mas Deus é o Deus de milagres. E eu creio que da mesma maneira, Deus tem feito milagres na sua vida, alguns até imperceptíveis, e Ele pode fazer grandes milagres na sua vida. Eu quero ler aqui o que escreveu aquele teólogo batista, que eu sempre tenho citado aqui, que é o Wayne Grudem, e o que ele fala a respeito de milagres. Ele diz assim, com respeito a milagres, que nós vemos, podemos dizer que o dom de milagres pode incluir a situação do poder divino no livramento do perigo. Eu muitas vezes já recebi livramentos tremendos de Deus, acredito que muitos de vocês também, em intervenções para atender a necessidades específicas no mundo material. E ele cita o caso de Elias, 1 Reis 17, 1 a 16, que Elias estava lá no deserto e Deus mandou provisão para ele.
no julgamento contra os que se opõem de maneira irracional e violenta contra a mensagem do Evangelho, como aquele mago Elimas que se opôs a Paulo, na vitória contra forças demoníacas que fazem guerra contra a igreja e qualquer outro meio pelo qual o poder de Deus se manifeste de maneira evidente para promover os propósitos divinos numa situação. Todos eles seriam atos de poder em que a igreja seria auxiliada e a glória de Deus tornar-se-ia evidente. Uma boa definição também de milagres, não é verdade? Uma definição genérica de milagres. Então, você crê em milagres? Eu creio em milagres. Eu creio que Deus, que fez milagres no passado, também faz milagres no presente. Não é só na Bíblia, é na história da igreja, você vê grandes milagres que Deus fez, e também nas nossas vidas pessoais, como eu já dei exemplos aqui da minha vida e da minha família. Deus é um Deus de milagre. Eu não sei se você tem este dom. Se você não sabe se você tem este dom, ore a Deus. E Ele vai revelar a você se Ele tem este dom. E se você tem, procure usá-lo para a glória de Deus. Os milagres, quero deixar isso bem claro, ou a operação do dom de milagres não é para nosso enaltecimento, não é para nossa exaltação, mas é para a glória de Deus. Às vezes também Deus não faz mais milagres porque as pessoas não buscam a glória de Deus. Elas buscam se autopromover. Eu tenho este dom. Eu já vi no Brasil quantas vezes igrejas falando, venha na quinta-feira porque Deus vai fazer milagres. Porque será a noite de milagres. Eu creio que Deus tem poder de fazer milagres naquela quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo, qualquer dia da semana. Mas eu não posso dizer que Deus vai fazer milagres. Eu não posso afirmar categoricamente. E muitos buscam para si esta glória, de serem eles os operadores de milagres. Isso a gente vê com muita frequência. Aqui nos Estados Unidos também tem, mas principalmente no Brasil, onde o povo é mais místico, você vê muito isso, pessoas, homens e mulheres, se arrogando ser os instrumentos dos milagres de Deus. Você não vê Paulo falando isso, se exaltando, você não vê Pedro fazendo isso, você não vê os demais apóstolos fazendo isso, você não vê Estevão, que foi usado por Deus também na área dos milagres, fazendo isso. Não, os milagres são para a glória de Deus. Os milagres promovem a glória de Deus e, como eu falei, eles autenticam também a mensagem do Evangelho. Que Deus possa te usar e que você possa também ter fé de que Deus é o Deus de milagres e que Ele pode fazer milagres na sua vida, na vida da sua família e daqueles que lhes são queridos. Amém e amém. Gostaria de orar agora com você. Pai, há muitas pessoas que estão nos vendo nesta noite que precisam de um milagre. Eu te peço que tu intervenhas, Pai, nas suas situações e faças o milagre que estas pessoas necessitam, Pai. Em nome de Jesus. Cremos no teu poder de operar milagres. Também cremos que o Senhor deu a algumas pessoas o dom de milagres. Que o Senhor possa usar estas pessoas e que elas sejam humildes o suficiente para que possam ser usadas por ti de acordo com a tua vontade, para o benefício de muita gente, e principalmente para a tua glória e para a expansão do teu reino, para que a igreja avance, o evangelho conquiste vidas para ti, Senhor. Ó Deus, e também se dentre os nossos espectadores há pessoas que não sabem se tem este dom, que elas possam te buscar e possam também fazer aquele teste que sempre recomendo, de tentativa e erro. E o Senhor, então, confirmará se elas têm ou não este dom. E que o Senhor possa usar-nos, Pai, cada um de nós, nos nossos dons. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu a Cristo como seu único Senhor e Salvador, e precisa de um grande milagre, eu quero lhe dizer que o maior de todos os milagres que pode acontecer na sua vida é a salvação. O maior milagre que já aconteceu, como eu disse, foi a ressurreição de Jesus. E na sua vida é você receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E o poder dele, o poder de Jesus ressurreto, o poder da ressurreição de Jesus, entrar na sua vida e transformar a sua vida e virá-la de cabeça para baixo. Amém? Ainda esta semana eu estava olhando no Facebook uma moça mostrando como ela era moradora de rua e vivia uma situação muito terrível, né? E eu trabalho com moradores de rua e a gente vê que muitos deles vivem uma situação que nos dá muita pena, muita compaixão.
E esta moça postou uma foto dela antes e uma foto dela agora, transformada pelo poder de Jesus. Parece que faz 11 meses que ela se encontrou com Jesus. Você vê que é uma pessoa totalmente diferente, radiando alegria, alegria do Espírito Santo, que alegria também é fruto do Espírito Santo. Então eu gostaria de orar com você agora. Repita comigo esta oração. Você que quer receber a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de um grande milagre na minha vida. E o maior milagre que eu posso receber é a salvação. Senhor, te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa-me todos os meus pecados. Purifica-me deles com o teu sangue vertido na cruz. E recebe-me como teu servo, como tua serva. E ajuda-me a andar nos teus caminhos de hoje por diante. E eu sei, Senhor, que tu cumprirás a tua vontade em mim e os milagres de que eu preciso serão realizados na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar com todos. Pai, abençoa todos aqueles que nos assistem, todas as partes do mundo, Pai. Eu sei que o Evangelho tem o poder de penetrar todos os povos, todas as nações, para que pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações possam confessar a Jesus Cristo como Senhor. E eu te peço que tu operes na vida de todos, Pai, que estão nos assistindo, cumprindo os teus bons propósitos na vida deles, como também na minha. Em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que toda terça-feira estamos aqui com a nossa célula virtual, às 7h30, horário de Los Angeles, 11h30, horário de Brasília. Também na quinta-feira estamos com o nosso estudo bíblico virtual, também 7h30 aqui, 11h30, horário de Brasília. E no domingo, no domingo, nosso culto às 5 horas da tarde, horário daqui, 9 horas, horário de Brasília. E lembrando também que os nossos podcasts já estão disponíveis na Apple Store, no App Podcast, é só procurar por Bíblia, ok? E também no Spotify, mesma coisa, procure Bíblia. E também em outras plataformas. Para quem usa telefones Android, também na Google, além do Spotify, também no Google Apps, tá bom? No Google Podcast. Deus abençoe a sua vida ricamente. Foi um prazer estar com você nesta tarde. Que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos ai céus, a glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Firmado em Cristo, no seu amor,
por Jesus Cristo, no seu poder. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente